que se minha avó falou, agora é só eu esperar. Ao contrário, é preciso ir buscar, é preciso ir atrás. Nós lembramos a semana passada do aniversário de morte de Nelson Mandela. Nelson Mandela. Eu tive a honra de conhecer algumas pessoas importantes na vida, uma delas foi Nelson Mandela. Ele veio ao Brasil no início dos anos 1990, mal ele houvera sido libertado, né, da prisão. E vocês imaginem, como eu era secretário de Educação na capital paulista, eu tive a honra, como autoridade municipal, também de recebê-lo. Vocês imaginem a cena. Quando eu apertei a mão do Nelson Mandela, as minhas pernas bambearam. E olha que eu sou paranaense, hein? Para bambear a perna apertando a mão de homem, né? Minhas pernas bambearam, sabe por quê? Porque eu não estava apertando a mão do homem, eu estava apertando a mão da esperança. Quando eu vi aquele homem de 1,90 m na minha frente, 70 e tantos anos de idade, digno, ereto, bonito, quando ele apertou a mão, eu bambeei. Não é toda hora, repito, que você aperta a mão da esperança. Mandela ficou 27 anos preso. 18 numa solitária. Uma solitária de 3 metros. Por 18 anos ele ficou num lugar de 3 metros. Ele tem 1,90 m na sua história. Ele, um advogado que era líder da tribo dele, governante, ele poderia passar o resto da vida tomando conta da própria vida. Aos 40 anos de idade foi preso e ficou 27 anos preso, dos quais, repito, 18 numa solitária. Em nome de uma ideia: cidadania. A ideia de que a discriminação de qualquer tipo é nojenta. Seja discriminação étnica, seja econômica, seja de escolaridade, seja de gênero. 18 anos numa solitária e não desistiu. Aliás, você já imaginou? Chegavam para ele às vezes assim: Nelson, faz 5 anos que você está preso, deixa para lá, assina os papéis. Nós não vamos vencer, não tem como, o apartheid é lei, não vai ter saída. Ele não desistiu. Nelson, faz 15 anos que você está na cadeia. Deixa, não vai ter jeito, aqui é assim, o que nós podemos fazer? Ele não desistiu. Nelson, faz 25 anos que você está preso, faz um quarto de século. Não tem saída, esse país é assim. Ele não desistiu. Ele ficou 27 anos preso e depois conseguiu assumir um governo que iniciou a destruição dos maiores nojos na história humana, que é qualquer discriminação. Qual que é a nossa tarefa na vida como liderança que temos de ser? Nossa tarefa é transformar em verbo os homens e as mulheres que não desistiram. Nossa tarefa é mandelar. Eu mandelo, tu mandelas, ele mandela, nós mandelamos. Eu, Jesus Cristo, tu, Jesus Cristo, ele, Jesus Cristo, nós, Jesus Cristamos. Eu, Martinho Lutero, tu, Martinho Luteras, e nós, luteranos. Eu, Chico Xavier, tu, Chico Xavieras, ele, Chico Xaviera, e nós vamos xavierando. Eu, Zumbi de Palmareia, tu, Zumbi de Palmareias, ela, Zumbi de Palmareia, e nós vamos palmereando pela vida fora. Homens e mulheres que não desistiram. Homens e mulheres, por exemplo, que não achavam que na nossa magnífica Caminho Suave que a gente não tivesse um desenho como esse. Claro, em que aparecem 2 crianças, mas que a criança que não é daquilo que é o poder hegemônico, ela parece também representada. Claro, você já imaginou? Era tão normal que não existe super-herói negro nos Estados Unidos, tem até verde. Claro. Olha que coisa. Isso é cidadania. Não é casual. E a secretária de Educação do Rio de Janeiro, do município, eu não sei se chegou a conhecer, a Cláudia Costin,
quando você foi lá fazer o trabalho de filmagem. A Cláudia contou uma coisa incrível. O ano passado, no julgamento da ação penal 470, lá no Supremo, quando ele presidido, no caso, não ainda pelo ministro Joaquim Barbosa, mas ele como relator, o fato dele ser negro é uma coisa inédita de ser a personagem principal numa história. De usar uma capa daquela de magistrado, de ministro, e de falar em pé por conta da dor nas costas. Ele foi adotado no Rio de Janeiro, por muitas crianças, como um super-herói. E, de repente, o Rio de Janeiro, que tem uma parcela grande de afrodescendentes, as crianças, por incrível que pareça, começaram a ir melhor na escola. Sabe por quê? Porque ela ficou com a autoestima mais elevada. Ela encontrou alguém também como ela, fazendo uma coisa importante e mandando. Elas mandou mesmo. Claro, olha que coisa. Quando você e eu olhamos hoje, por exemplo, esta imagem, ela não é tão óbvia, porque ela já não o foi. Quando o MC dá conta que na sala sentavam os brancos na frente e os não brancos atrás, você diz, ué, mas não tinha nenhuma lei de apartheid. Mas nem para cartilha precisava. Por exemplo, durante anos, uma multinacional poderosa fez uma propaganda dizendo, use o curativo X porque ele é cor da pele. Cor da pele de quem? Já foi comprar meia cor da pele? Obrigado. Já foi comprar meia cor da pele? Já foi comprar shampoo? Tem shampoo para cabelos secos, cabelos oleosos e cabelos normais. Alguém me explica do ponto de vista científico o que é um cabelo normal? É aquele que não é seco como o dos afrodescendentes, nem oleoso como o dos índios e asiáticos. É o cabelo dos europeus, dos Cortella. Olha só, já foi comprar meia cor da pele. Que coisa. Quem diria? Você diz, ué, o que isso tem a ver com cidadania? Muito, que a nossa liderança tem que ser exercida para que a gente tenha uma cidadania que não seja excludente. E essa cidadania ela é excludente quando a gente acha que o impossível é um fato, em vez de ser apenas uma opinião. Pode parecer pouco, mas olhar uma imagem em que uma criança negra e uma criança branca, caucasiana, e sejam juntos num desenho, pode parecer pouco agora, porque ficou mais claro no dia a dia, mas não o era. Isso significa também que uma parcela das pessoas cresceu e foi educada numa escola e com a Eva vendo uvas não dependia do sistema, do capitalismo internacional, da corrupção, tinha a ver conosco, com as nossas escolhas no dia a dia, com as nossas escolhas curriculares, com a nossa distração em relação ao material que estava sendo usado. Por isso, quando você e eu temos a percepção daquilo que significa liderar, essa liderança é, acima de tudo, algo para entender que, de fato, o impossível não é um fato, ele é só uma opinião. É só nós observarmos os relatos aqui feitos. E quando se imagina, além de tudo, algo que é decisivo, que você e eu, para liderar, nós temos, claro, de ter humildade. Porque é preciso, como lembrou Tião Rocha, que você e eu saibamos que a gente não sabe várias coisas, para fazer melhor o que nós temos de fazer. Quando se trabalha, por exemplo, dentro do projeto Estrada para a Cidadania, uma discussão sobre a mobilidade e a ecologia, a gente agora que está começando a tomar consciência, haja vista que essa crise da água nos pegou de surpresa. Independentemente de governo, não é essa a discussão. Ela nos pegou também. Porque nós nos habituamos nas últimas décadas ao desperdício. Aliás, porque nós nunca prestamos atenção de que a água podia faltar. Inclusive porque nós não moramos em Heliópolis. Porque a água já faltava em Heliópolis. Ela começou a faltar agora em outros lugares. E de repente nós nos demos conta de uma coisa maluca, que nós jogamos fora a água potável. Eu tenho um genro que é alemão, que mora em Florianópolis com uma das minhas filhas, e ele não consegue entender como que nós usamos no vaso sanitário a mesma água que serve para você beber. Porque a água que nós usamos no vaso sanitário é a mesma da torneira, da pia,
serve para escovar o dente, para fazer arroz. Ele falou, por que vocês não guardam a água do banho numa caixa de recaptação ou a água da máquina de lavar roupa e usam para dar descarga? Não fora o fato de que a gente não está habituado, um europeu se espantaria porque nós poderíamos beber água dentro do vaso sanitário. E nós estamos descobrindo, o prédio onde eu moro em São Paulo, no meu condomínio, Eduardo, eles de repente descobrimos que tem como economizar água. E nos últimos 4 meses nós ficamos muito dentro do limite que a Sabesp colocou, com descontos imensos. E a gente começou a fazer o seguinte, os moradores até o 3º andar, por conta até da gravidade, até o 3º andar, toda a máquina de roupa que fosse lavada, em vez da água ser dispensada no tanque, se colocava um cano, que o prédio comprou, uma mangueira, se colocava ali, e aí ela descia por gravidade em grandes tanques que o prédio comprou e serve para lavar a garagem, para lavar o chão. Do até o 3º, vai a gravidade na mangueira, estoca a água. Nós somos uma sociedade que se habituou ao desperdício, mas teu pai e tua mãe foram educados de maneira a não fazer isso, e eu também. Por exemplo, nossos pais, no meu caso, no caso de avós de vocês, não admitiam desperdício. Até a casca da batata era aproveitada. Aliás, fazia-se suco com a casca do abacaxi. Se dizer, eu faço até hoje. Talvez você tenha habituado, sabe por quê? Porque como a geração dos meus pais, por exemplo, viveu a Segunda Guerra Mundial, eles viveram um período de carência. E nesse período de carência aprenderam a não desperdiçar e obrigaram os filhos a fazer. Eu vou dar um exemplo banal. Quando eu era menino, num dia como hoje, terminava eu o almoço em casa, ia levantando, meu pai falava, ué, e essa comida no prato? Ah, já comi. Vai comer. Mas eu não quero mais, então por que que pôs? Não, mas eu não estou mais afim, então vai guardar e vai comer mais tarde. Por quê? Evitar o desperdício. Exemplo concreto. Hoje tem família que leva crianças para desperdiçar em fast food, fazer guerra de batata frita, atirar ketchup um no outro. Isso cria um espírito interno de desperdício. Outro exemplo, alguns de nós aqui quando crianças, e eu não estou falando do passado para voltar ao passado, isso é tolo. Estou falando do passado para trazer de lá algumas coisas que tem que estar aqui agora. Alguns de nós quando crianças, a gente ganhava presente durante o ano uma vez. No dia do teu aniversário. Ou no aniversário de Jesus. O que levou muita gente a ter um afeto grande por Jesus. Eu, Cortella, por exemplo, que faço aniversário no dia 5 de março. Eu ganhava presente no dia 5 de março. Uma bola, uma bicicletinha, ou um posto de gasolina, um Forte Apache, fosse lá o que fosse. O que eu tinha que fazer até o Natal? Cuidar. Cuidar. Se eu não cuidasse, eu ficava sem. Eu não tinha onde brincar. E se eu ficasse assim, eu tinha que inventar. Fazer vaquinha com batata, palha de dente, essas coisas. Cuidar. No admitido coisas que não devemos. Por exemplo, hoje uma parte das crianças e jovens considera que desejos são direitos. O Yves Delataille, que apareceu no teu documentário, ele e eu escrevemos um livro há uns 10 anos juntos, chamado Nos Labirintos da Moral. E nesse livro a gente lembra isso há 10 anos. Parte dos jovens hoje confunde desejos com direitos. Isto é, eu quero, você tem que me dar. Você deu é pouco, eu quero mais. Tudo é muito fácil. Aliás, isso encrenca conosco na escola. Porque como a família não faz exigência no dia a dia, qual é a primeira pessoa que ela encontra, a criança que vai fazer exigência? Esse cara sou eu. Cadê o uniforme? Trouxe o material, fez a tarefa, respondeu a lição. Claro, isso traz um descompasso. Exemplo, tem gente nesse auditório com 40 anos de idade que nunca foi a Porto Seguro, no sul da Bahia. Até a seleção alemã já foi. E você não foi. Teu menino de 16 anos já foi. Na formatura da escola, você pagou uma nota para ele ficar uma semana lá na passarela do álcool. Ele ficou
Quando ele voltou no domingo, você foi buscá-lo em Viracopos ou em Guarulhos, achando que ele ia sair babado de gratidão no saguão. Quando ele sai, que você vai abraçá-lo, fala: e aí, filhão, como é que tava lá? Legal. Você fala: mas estava gostoso? Normal. Tudo é óbvio. Nós estamos estilhaçando a ecologia interior. Esse movimento que teria que ter energia, ele fica desequilibrado. A gente destrói essa ecologia com a má formação. Claro que essas crianças e jovens não nasceram prontas. Elas têm a ver com as nossas distrações. Exemplo concreto. Estava eu em Congonhas outro dia, aliás, onde eu estou quase todo dia. Estava eu chegando de Belo Horizonte. E quando eu desci, fui pegar um carrinho de bagagem. Quando eu puxei o carrinho de bagagem, ao meu lado estava um pai, uma criança, um menino de uns 10 anos de idade. E o pai também estava puxando o carrinho. Quando o pai puxou, o menino falou: não quero esse carrinho. Eu falei: nossa. O pai falou: mas esse carrinho é igual aos outros. O menino falou: não quero esse carrinho. Eu parei e falei: vou ficar aqui que isso aqui dá um livro novo, né? Fiquei parado olhando. O pai falou: mas esse carrinho é igual aos outros. O menino falou: eu não quero esse carrinho. O pai guardou o carrinho que estava pegando e pegou o que o menino queria e saiu. Eu falei: meu Deus do céu, ele está formando um terrorista dentro de casa. Esse menino acha que ele é absolutamente soberano, que ele faz o que ele quiser. Provavelmente tem que comer onde ele quer comer, assistir o programa que ele quer ver, senão ele fica na frente da TV e ninguém assiste. Ele está perdendo a relação de tempos e modos. Eu não vou nem ensinar Piaget para esse pai, mas ele precisa aprender um pouco. Que há uma coisa perigosa. O pantaneiro, o habitante do Pantanal, diz uma coisa que você não pode esquecer, nem eu. Ele diz: não dê asa à cobra. Não dê asa à cobra. A cobra em si já é perigosa. Se ela puder voar, aí é que você vai ver. E nós estamos dando asa à cobra. Estava eu em Salvador há um mês com a minha mulher, lá na Praia do Forte, num evento. Saímos, fomos para Salvador pegar o avião para São Paulo. Quando chegamos no aeroporto, fomos almoçar. Nós estávamos almoçando. De repente chegou uma moça com uma criança de uns 8 anos de idade. Moça jovem, uns 30 e poucos anos. A menina com uns 8 anos, uma menina, mas absolutamente infernal. Ela gritava, derrubava as coisas, corria em volta, ela fazia barulho, ela estava com um tablet na mão que ela punha um jogo com uma altura imensa, perturbando tudo ali. Eu, educador que sou, como você, levantei. Fui até a mãe e falei: essa criança é tua? Ela falou: é. Eu falei: leve-a. Ela disse: como? Eu disse: leve-a. Ela falou: por quê? Eu falei: porque ela ainda não está preparada para viver em comunidade. A senhora precisa prepará-la para viver em comunidade e depois a senhora traz de volta. Afinal de contas, a responsabilidade é sua. Ou a senhora acha que trabalho de parto é só na maternidade? A senhora precisa levá-la. Ela falou: por quê? Eu falei: porque ela é uma criança tão maravilhosa, poderá ser uma pessoa tão boa na vida, mas a senhora a está mal educando e ela está ficando mal educada. Ela acha que ela faz o que ela quiser. Por isso, leve-a. Eu não vou levar. Então, eu não estou falando para a senhora levar como autoridade. Estou dizendo: se a senhora ama a sua filha, não a deixe crescer desse modo. Se ela crescer assim, ela fará mal a si e a outras pessoas. Por isso, forme-a para viver em comunidade. E a traga. Aliás, eu disse: eu notei que a senhora a mal educava. Pelo modo como a senhora chegou com ela e a sua relação. A senhora tem uma relação subserviente com a tua menina de 8 anos. Ou como que o senhor sabe? Eu falei: porque quando a senhora chegou com ela, na hora de sentar, em vez da senhora dizer o que diz um adulto para uma criança, sobre a qual você tem autoridade, que é de maneira gentil, mas firme: filhinha, sente-se. A frase foi: filhinha, onde você quer sentar? O que você quer comer? O que você quer beber? Quer brincar com o computador? A senhora foi ficando cada vez menor perto dela e ela foi crescendo cada vez mais. Essa menina será um perigo numa empresa, na política, na gestão das coisas públicas, porque ela é mal educada. Ela falou: eu não vou levar. Eu falei: leve, por favor. Leve.
Não bata nela, não a coloque no escuro, não a machuque, mas ensine-a por amor. Ela precisa fazê-lo. Ela disse, mas dá trabalho. Eu falei, eu sei. A senhora nunca ouviu o ratinho dizer que na hora de virar o zoinho tudo bem, mas na hora de criar é que é o negócio. Claro. Mas eu vou falar uma coisa para a senhora. Não tenha uma esperança. Não tenha. Não entregue uma criança assim para nós na escola, achando que a gente vai poder arrumar. Porque a gente não consegue. Sozinhos, sem o teu apoio, não tem como. Por isso, leve-a. E aí ela disse, eu vou levar, mas é só porque eu quero. Isso não tem importância. E aí ela saiu. Por que eu contei essa história? Cuidado, nossas ecologias interiores, nossos meios ambientes interiores estão se degradando. E a gente se habitua. O líder ou a líder é quem não admite essa normalidade estranha. Exemplo concreto. Quando me mudei para São Paulo com a família, para a capital, há 47 anos. Vou te contar uma coisa que você não imagina. Eu fui me mudar para São Paulo com a família e fui estudar, para quem conhece a capital paulista, numa escola estadual na Consolação chamada Marina Sintra, próximo ao cemitério da Consolação. Pois bem, há 30 anos, em São Paulo, Sorocaba, Votorantim, em Barueri, em Carapicuíba, olha só, em qualquer das nossas cidades, até em Mailasque, que é menor. Se você imaginar, a gente saía de casa às 11 horas da noite, ou do trabalho, ou da escola e da igreja, e você ouvia passos de outra pessoa, sabe o que você sentia? Alegria. Você dizia, graças a Deus, vem vindo outra pessoa. Sabe do que a gente tinha medo? De defunto. A gente passava longe de cemitério. Hoje você sai de casa às 11 da noite, da escola, do bar, da igreja. Você ouve passos de outra pessoa, você diz, meu Deus do céu, vem vindo outra pessoa. Quando a gente se distraiu? Quando que a gente deixou de prestar atenção? Quando que nós perdemos a condição de liderar e fomos liderados pelo horror? Eu estou completando esse ano 40 anos de docência e para isso até, talvez uma ou outra pessoa tenha visto, eu lancei um livro para comemorar isso pela Vozes com 40 pensatas pedagógicas. São 40 pensatas pedagógicas, 40 reflexões e o livro se chama Pensatas Pedagógicas, Nós e a Escola, Agonias e Alegrias. Agonias e alegrias. Nós temos muitas alegrias, mas nós temos várias agonias. E uma das minhas é que nós estamos fraturando nossa ecologia interior. Uma das coisas que me anima é encontrar, por exemplo, numa tarde de quinta-feira, esse espaço aqui em Barueri lotado. E quando eu cheguei, aquela nossa converseira, nossos professores faziam muito ruído, né? Todo mundo conversando lá fora, e nós entramos e viemos aqui. O que nós vamos fazer aqui hoje? Colocar a nossa esperança na estrada, em vez de deixá-la trancada com medo de que ela saia. Mas nós estamos perdendo algumas coisas, e eu vou te dizer algo que é perigoso. Quando eu mudei para São Paulo, há 47 anos, a cidade tinha, como ela tem até hoje, vários rios importantes. E dois principais, o Tietê e o Pinheiros. Pois eu vou contar uma coisa que você que é jovem não vai acreditar. Os dois rios eram navegáveis. A gente nadava no rio Tietê e no rio Pinheiros. Aliás, a gente pescava. Havia vários clubes que se instalaram à beira do rio Tietê. Entre eles o Corinthians, que foi um clube de regatas. Aliás, essa é a razão pela qual ele tem como símbolo um timão de barco. Não seria um timão por causa da equipe de futebol, que é fraca, tá? Mas um timão, claro, é de barco. Vai ter que disputar pré-Libertadores.
Olha só. Quem diria? Clubes, eu ia nadar no Rio Tietê aos 14 anos de idade. Agora eu vou te contar uma coisa. Nós matamos esses dois rios. Eles foram assassinados por nós, aos pouquinhos. Porque, como diz o Corpo de Bombeiros, nenhum incêndio começa grande. Todo incêndio começa com uma faísca, uma fagulha, um disparo. E nós matamos aos poucos. Os dois rios estão mortos. Agora eu vou te contar uma coisa pior. Os dois rios fedem. Eles estão podres. E a gente se acostuma. Porque a gente se acostuma com o podre. Quer ver o exemplo? Você sai agora daqui, vai pela Castela. Quando você chega perto do Tietê, aquele fedor imenso, e diz, graças a Deus, já estou chegando. Nós nos habituamos com o podre. Você vai chegando pela Dutra ou pela Ayrton Senna, sente o cheiro horroroso do rio, diz que bom, já estou em casa. Você pousa no Rio de Janeiro, no Galeão, no aeroporto, na Ilha do Governador, onde tem aquele mangue fétido, pútrido à volta. Quando abre o avião, a porta se diz, ainda bem que eu já cheguei. Atenção, nós nos habituamos com o podre. O podre na família, o podre na escola, o podre na política, o podre no governo, o podre na vida. Por isso, nesses 10 minutos de desespero que você tem ainda antes de 16h30, é preciso recusar o podre, entendê-lo, vê-lo existente, mas dizer não a ele. E dizer não como? Na prática. Com um projeto como esse, com aquilo que é mostrado no documentário, nessa parte que vimos, que são homens e mulheres que não desistiram. Homens e mulheres que dentro da escola, com toda a dificuldade do dia a dia, em vez de chorar, decidiram fazer. Por isso, quero ir amarrando nesse tempo teu agora até até 16h30. Aliás, a hora que eu sair daqui eu vou a Santo André, onde eu tenho um evento, e vou pelo Rodoanel um pedaço. E quando eu chegar em algumas regiões onde fede, eu vou pensar, tô chegando. Vocês já imaginaram? Quer ir amarrando com algumas coisas. O líder ou a líder é aquele que, além de saber que o impossível não é um fato, ele é apenas uma opinião. Quem quer liderar a reinvenção da esperança precisa, acima de tudo, ter um grande inspirador. Humildade. Alguém, por exemplo, como Paulo Freire. Eu tive a honra de trabalhar com Paulo Freire há 17 anos. Ele, aliás, foi meu orientador de doutorado. E Paulo Freire é uma pessoa, além de tudo, especial e humilde. Aliás, Paulo Freire era um homem tão humilde que se chamava Paulo. Você já imaginou? Você sabe, Paulo em latim significa pequeno. A expressão Paulo em latim significa pequeno. E eu sempre gosto de dizer o que eu vou dizer agora. Paulo Freire era um homem tão grande que ele sabia que era pequeno para poder crescer. Gente grande de verdade sabe que é pequena e por isso cresce. Gente muito pequena acha que já é grande. E a única maneira dela crescer é se ela baixar outra pessoa. Digo de novo. Gente grande de verdade sabe que é pequena e por isso cresce. Gente muito pequena acha que já é grande. E a única maneira dela crescer é se ela diminuir outra pessoa. Quem entre nós achar que já é grande o suficiente, pequeno continuará. Desse ponto de vista, uma coisa decisiva para nós é a nossa humildade para, inclusive, aprender o que não sabemos. Mas, acima de tudo, de ter, como lembrar o Paulo Freire, uma esperança ativa. A esperança ativa.
Eu falava isso ontem no programa Encontro da Fátima Bernardes, que eu estava lá de manhã. Aliás, vocês não viram que vocês estavam trabalhando, né? E o programa ontem era sobre um livro que eu lancei chamado Não Se Desespere.